Será que é possível um Bitcoin chegar a US$ 1 milhão? Parece loucura, né? Mas não para esse senhor, nem para essa senhora. Nesse vídeo de hoje eu quero te trazer alguns dados que eu separei para te mostrar uma teoria que diz que agora que a gente passou de halving, corte de juros, eleições americanas, existe um caminho para o Bitcoin chegar a US$ 1 milhão. Eu vou te explicar quanto tempo isso deveria levar para acontecer e como a gente chegaria lá e, mais importante, como é que você se posiciona nessa história toda. Então já deixa aquele like milionário aqui, se inscreve no nosso canal do Underblock para sempre receber notícias, atualizações, análises sobre cripto e ativa as notificações que aí sempre que novos conteúdos forem pro ar você vai ser avisado. Roda a vinheta, galera, que a gente já começa a falar. Vamos nessa então, ó. Se você chegou por aqui, cara, alguma coisa sobre Bitcoin, eu tenho certeza que você ouviu. Eu não sei quando você conheceu o ativo, mas provavelmente você já conheceu ele em alguns milhares de dólares, alguns milhares de reais. O Bitcoin ele nasceu em 2008 como o conceito dele. Em 2009 começou a existir de fato a moeda, 2010 a gente já tinha mais ou menos um mercado estabelecido e por muito tempo ali naquele começo ele foi um negócio que as pessoas achavam que era só os nerds, os hackers, sei lá, essa galera que mexia com esse tipo de dinheiro. Tanto é que uma unidade de Bitcoin valia centavos, depois poucos dólares. E é um mercado que se tornou um mercado, uma classe de ativos que saiu do absoluto zero para quase 3 trilhões de valor de mercado se você considerar todas as criptomoedas hoje. O Bitcoin, por si só, tem mais de 1 trilhão de valor de mercado. Como que isso aconteceu? Foi muita coisa que foi se desenvolvendo, muita porrada que acabou a moeda levando, e todos os outros ativos também, mas fato é que hoje a gente chegou num estágio em que mesmo os investidores mais tradicionais consideram ter Bitcoin na carteira. E uma das perguntas mais naturais que surgem é até onde que vai o preço dessa moeda? Que alguns entendem como ouro digital, outros entendem como uma reserva de valor ou um meio de pagamento. Será que tem algum tipo de cap, de limite? Ou será que é possível que a gente chegue a valores cada vez mais altos? Eu te mostrei no começo desse vídeo duas pessoas que são fundamentais para a gente entender essa conta. A primeira dessas pessoas é um cara chamado Michael Saylor. Provavelmente é o maior idiota que você vai conhecer na tua vida, porque esse cara ele foi idiota o suficiente para comprar todo o dinheiro dele em Bitcoin, mas ele está se dando muito bem, eu já te mostro números inclusive da carteira dele. E a segunda pessoa se chama Cathie Wood, hoje ela é a pessoa que está à frente da ARK Invest, que é um dos grandes fundos, umas grandes gestoras de investimento em tecnologia, e ela tem grandes projeções para o preço do Bitcoin, e por mais absurdo que possa parecer, você vai concordar comigo que é bem incrível, bem factível. Mas de onde que eles tiraram toda essa história de talvez Bitcoin valer dezenas, centenas de milhares ou até $1 milhão? Eles se baseiam no fato de que esse é um ativo escasso, que cada vez mais ele ganha espaço e principalmente quando as pessoas não gostam dele, ele se valoriza mais. A gente sempre teve um exemplo muito claro, A gente nunca tinha tido até agora um presidente americano que era a favor de criptomoedas. Todos eles foram contra, a gente teve muitas regulações absurdas, contrárias ao desenvolvimento de cripto, e cripto sempre acabou crescendo. A gente chama isso de antifragilidade, quando você tem um ativo, algum elemento que se beneficia do caos, se beneficia dos agentes externos sendo contrários a ele. E o que lá atrás era só uma brincadeira, uma mania, que só as pessoas nerds mexiam, hoje é um ativo que o mercado ele considera como algo valioso e se tem essa visão de que por ser altamente escasso, assim como o ouro, ele pode ser uma grande reserva de valor. O Bitcoin ele é um adolescente de 16 anos que ainda está evoluindo, mas ele já teve feitos muito grandes até aqui. Então hoje você tem as maiores gestoras do mundo lançando ETFs de Bitcoin, fundos de Bitcoin, você tem algumas das maiores empresas do mercado tradicional, como mesmo a Tesla, tendo Bitcoin no seu balanço, você tem até mesmo países como El Salvador usando Bitcoin como moeda oficial. Então alguma coisa de certo esse negócio fez e talvez dos 70 e tantos mil dólares que ele alcançou, ele possa chegar a uma nova cifra muito maior. Só que para isso, algumas chavinhas têm que ser viradas aqui e é isso que eu quero te explicar a partir de agora. Para a gente entender essas chavinhas, tem um conceito sobre a tal da escassez do Bitcoin. Quando o tal de Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe, nem nunca vai saber, a HBO não conseguiu provar quem era, quando ele pensou nesse negócio, ele falou o seguinte, olha, eu quero um tipo de dinheiro que seja digital e seja altamente escasso. Então ele colocou um limite de 21 milhões de moedas que poderiam ser criadas ao longo do tempo. Não existem todas essas no mercado ainda, essas moedas elas vão sendo criadas, que a gente chama de mineração, elas vão sendo mineradas ao longo do tempo. Existe uma data limite, que é 2140, daqui mais ou menos 100 anos, 116 anos, a gente vai ter todos esses 21 milhões de bitcoins produzidos e no mercado, e aí
acabou, não se produz mais. Como se fosse o ouro, que você ainda tem algumas reservas e vai ficando cada vez mais difícil de você extrair cada vez mais ouro da superfície, uma hora acabou, acabou. Só que o que acontece? Embora você possa pensar nos 21 milhões de bitcoins, uma parte dessas moedas elas já foram perdidas. Porque pensa no cara que lá atrás, em 2010, começou a minerar ou ganhar essas moedas, mas achou que não ia dar em nada. Colocou num pendrive, num HD e perdeu. Hoje tem gente procurando no lixão lá na Europa um HD com bilhões de dólares em Bitcoin, porque esse cara achou que não ia valer nada, perdeu e quem sabe um dia ele reencontra. Mas fato é, eu trouxe um gráfico aqui para você ver, que é um gráfico da Glassnode, que uma parcela dessas moedas já estão completamente perdidas. O número que eu tenho aqui é um pouco mais de 1.400.000, quase 1,5 milhão de Bitcoins eles estão provavelmente perdidos. Fora outros Bitcoins que estão em carteiras de pessoas que ou nunca vão movimentar, como é o caso do Satoshi, ou provavelmente não vão movimentar e tem um perfil muito baixo, né, de movimentação e de venda, que são os holders. Então a gente tem que entender que não é que existe 21 milhões de moedas disponíveis para serem compradas e vendidas, existe um número ainda menor, o que torna o ativo ainda mais escasso. E a gente tem essa dinâmica dos mineradores, que são os agentes que trabalham em prol da manutenção da blockchain, do Bitcoin, e com isso são recompensados com as novas moedas, que eles são, não é minerador à toa esse nome, eles funcionam como se fossem mineradores, né, o garimpeiro ali de ouro. Ele está colocando o seu trabalho, né, como se um minerador de ouro, ele tem que colocar as máquinas, o custo do combustível das pessoas, ele tem um gasto operacional, e ele vai buscar uma recompensa, que é extrair o ouro da superfície, ou nesse caso, criar novos bitcoins. Só que vai ficando cada vez mais difícil. Hoje é muito mais complexo de você tirar 1 grama de ouro do solo do que era, sei lá, 100 anos atrás. E a cada 4 anos, que é o que a gente chama de halving, a gente tem uma queda na produção desses bitcoins, porque fica 2 vezes mais difícil a cada 4 anos para você encontrar. Isso é programado em código, é um algoritmo e é imutável. Então, não só ele é um ativo altamente escasso, como ele é um ativo imutável dentro de uma tecnologia chamada blockchain altamente segura. Então, todos esses elementos conferem um valor absurdo para o Bitcoin e, mais uma vez, embora ele tenha levado várias porradas ao longo do tempo e vai continuar levando muito mais, ele chegou onde chegou por ter essas características. E eu separei um gráfico para te mostrar, que é esse daqui. Ele mostra o nível de inflação do Bitcoin ao longo do tempo. Você pode traduzir isso como quantas moedas são criadas a cada momento, a mais. Só que também, como ele é um ativo que cresce, a inflação também vai sendo decrescente por conta dessa comparação. A inflação, nesse caso, é quantas moedas são criadas, dividido por quantas moedas existem. Então você vê aqui que existe esse decaimento lá no começo, né, por não existir quase nada de moedas, era infinita essa inflação, ela vai decaindo de uma forma ali exponencial, mas a cada 4 anos você tem como se fosse um platô, né? São X moedas que são criadas, passou 4 anos, isso cai pela metade. Essa dinâmica, para você entender, ela é uma dinâmica diária. Então hoje, se a gente pega o finalzinho do gráfico aqui, 450 bitcoins são criados por dia. Essa atividade de mineração que acontece, esse é o limite estabelecido no algoritmo, no código, para novos bitcoins. Para você ter uma ideia, em alguns momentos, quando os ETFs, que são esses fundos negociados em bolsa, eles compram Bitcoin, num dia de altíssimo volume, eles chegam a comprar até próximo de 20 mil Bitcoins em um dia. E aquilo que você aprendeu na escola de lei da oferta e da demanda se aplica perfeitamente aqui. A oferta é quanto de um produto tem disponível para ser vendido e a demanda é quantas pessoas estão querendo comprar aquele produto. Se existe muita oferta daquele produto e pouca demanda, os preços caem. Então pensa talvez na paleta mexicana, que lá atrás, quando ela foi lançada, tinha muita demanda porque as pessoas queriam e não tinha tanta oferta assim, era um negócio super caro. Hoje não tem muitas paleterias aí porque provavelmente ficou muito mais difícil de vender, a demanda caiu, a oferta permaneceu a mesma, o preço teve que cair também, deixou de ter receita na paleteria, ela teve que fechar. Então, quando você tem essa dinâmica de oferta e demanda, você explica porque o preço de um ativo sobe ou cai. E aí, justamente, quando você tem o preço do Bitcoin subindo, você tem uma demanda crescente. Quando você tem o preço caindo, você tem uma demanda decrescente. A oferta, ela tá ali, tá dada pelo algoritmo, pelo código. E quando você tem momentos como esse que eu te falei dos ETFs, você tem, por exemplo, 450 Bitcoins sendo criados no dia, e você tem 20 mil quase sendo comprados pelos ETFs. Isso sem contar quanto das pessoas ali estão colocando no mercado para ser vendido e quanto de outros investidores estão vindo com demanda também para comprar. Isso quer dizer que ao longo do tempo, esse ativo vai ficando cada vez mais escasso e mesmo que a oferta permaneça a mesma, mas se a demanda aumentar, o reflexo natural do preço desse ativo é se valorizar, é aumentar. Então, eu gosto de pensar no Bitcoin como uma commodity. Se tem gente querendo ter aquele ativo e ele é um ativo escasso, ao longo do tempo ele tem que valer mais. Isso é o que a gente vê nos últimos anos. Embora ele seja altamente volátil, né, ele varia muito, sobe e desce, se você traçar uma linha de tendência,
ao longo de 10 anos, por exemplo, ela é obviamente crescente. E é isso que eu espero para os próximos anos também. Por isso que um dos elementos desse vídeo, que é que se ele pode chegar a 1 milhão, é simplesmente pelo fato de que ele deveria valer mais no futuro, dada essa dinâmica econômica por trás dessa moeda e pelos caminhos que ainda tem para essa demanda crescer, ele deveria valer bem mais. Mas vamos lá para a gente entrar no tal do 1 milhão, que é o número que eu sei que você quer saber. Primeiro de tudo, 1 milhão de reais ou de dólares? De reais é muito mais fácil, né? Porque aí seria mais ou menos cento e poucos mil dólares por unidade. A gente já chegou aí próximo de meio milhão, então assim, não tá tão difícil, não vou nem entrar nessa conta. Vamos falar de 1 milhão de dólares por unidade. Primeiro de tudo, eu trouxe esse tweet aqui do Eric Balchunas, ele é um dos analistas da Bloomberg, é um dos caras que fala de ETFs, e só para você ter um exemplo pequeno do que eu falei dos ETFs, tá? Isso aqui foi um dia pós-eleição nos Estados Unidos, em que 1,4 bilhão de dólares entrou nos ETFs de Bitcoin. Ou seja, você tem um valor bilionário entrando nesse mercado para uma oferta que ela permanece a mesma. Ou seja, você tem um choque aqui, né? Você tem muito mais demanda do que você tem de oferta naquele momento, o preço sobe. Então esse tipo de dinâmica que ele está mostrando aqui é exatamente o que acontece todos os dias, mais ou menos. Tá? E se a relação se inverter, o preço cai. Tem dois pontos que eu quero colocar em pauta aqui para você. O primeiro deles de curto prazo. Além de todos os elementos que a gente já teve ao longo dos anos para valorizar o Bitcoin, a gente tem em 2024, alguns elementos chaves. O primeiro deles foi o fato da gente ter mais um halving, ou seja, mais um elemento, mais um evento que reduziu essa oferta de Bitcoins. O segundo ponto que a gente passa a ter o corte de juros nos Estados Unidos, dentro da economia que vinha com inflação alta, começa a ser controlada, juros caem, isso é muito positivo para ativos de risco, como é o caso do Bitcoin e outras criptomoedas. E a gente teve pela primeira vez um candidato eleito nos Estados Unidos que trouxe uma plataforma de governo pró-inovação e pró-Bitcoin, pró-cripto. Então não só você teve um candidato que usou cripto e Bitcoin como um palanque eleitoral, como a maioria dos deputados e dos senadores dos Estados Unidos a maioria dos deputados e senadores é pró-Bitcoin e não contra. Então, assim, é um cenário sem precedentes, só isso já é muito positivo. Agora, o outro lado, que é o menos imediato e mais para os próximos meses, é o que aquela senhora do começo do vídeo mostra. Esse gráfico que eu trouxe para te mostrar, ele é um estudo que todos os anos a ARK Invest, que é a empresa da Cathie Wood, faz. É um relatório que se chama Big Ideas, então são várias ideias sobre tecnologia, no geral, que eles propõem ali para o ano. Então meio que são as previsões que eles colocam, os estudos que eles colocam de como o mercado de tecnologia vai se comportar. E sempre tem uma seção muito grande lá dedicada a cripto, porque eles são um dos mais vocais em cripto no mercado financeiro. Ela tem essa tabela que todos os anos eles atualizam, que é uma projeção de aonde o Bitcoin poderia chegar, baseado em alguns critérios. Ela tem o Bear Case, que é o cenário pessimista, o Base Case, que é o cenário base, e o Bull Case, que é o cenário otimista. São todos cenários para 2030, tá? Então tem um chão pela frente, mas não é um chão tão longo também. No cenário pessimista para ela, um Bitcoin chega a 258.500 dólares. No cenário base, são 682.800 dólares, e o cenário otimista, 1.480.000 dólares. Aí você fala, Bazan, você tá louco? Não, eu não tô louco, ela talvez esteja, mas isso aqui é baseado em contas que você já vai entender. São 8 categorias que ela selecionou. O que ela pensou aqui? Ó, existem 8 casos de uso para o Bitcoin. Ele não é só uma reserva de valor, ele não é só um investimento, existem 8 situações que ele pode ser usado e a depender do grau de penetração disso em cada um desses casos, ele pode ser maior ou menor em termos de valor de mercado e, consequentemente, o preço de uma moeda. Então, o primeiro é um treasury corporativo, né? Então uma tesouraria das empresas. O segundo é um ativo para você fazer transações internacionais, só para você ter um exemplo, para você transacionar, por exemplo, 100 mil dólares de um país para o outro pode levar semanas, além de ser muito caro. Com Bitcoin você faz isso em segundos e extremamente barato. Então existe um caso de uso de você usar Bitcoin para grandes remessas internacionais. Você tem tesouro de nações-estado, então, por exemplo, El Salvador passando a adotar isso como uma reserva própria do país. Moeda para mercados emergentes, também é o caso de El Salvador, Argentina, Venezuela. Você tem uma rede de settlement, né, uma rede de você finalizar transações em nível econômico. Então seria uma rede de transações entre países ou dentro de países. Você tem esse seizure resistant asset, então você tem um ativo que ele é contra a censura, contra um confisco. Investimento institucional, que é justamente o que os ETFs fazem com novos entrantes. E por último a ideia do digital gold, um ouro digital, ou seja, uma alternativa ao ouro para você ter uma reserva de valor. E dentro desses 3 cenários que ela mostra, Bear, Base e Bull, né, pessimista, base e otimista, ela coloca, olha, se o Bitcoin atingir
um percentual mínimo. Então vou pegar o caso pessimista, 258 mil dólares por unidade. Se ele for 0% de caixa e tesouraria de empresa, não se usa para isso e não se usa como um treasury nacional, mas ele é 5% das transações de remessas internacionais, 0,5% das moedas dos países emergentes, 1% desses outros 3 casos que a gente tem aqui na sequência e 20% do tamanho de mercado do ouro. Para você ter ideia, hoje o Bitcoin é mais ou menos, um pouco menos de 10%. Então é algo que não está tão longe, né? Um caso de uso ainda muito tímido do Bitcoin. Isso, com esse nível de penetração, dado o tamanho que esses mercados têm, é um tamanho gigantesco, cada um desses 8 mercados, ele chega a 258 mil dólares por unidade. E no cenário mais otimista, que é ele tendo um pouco mais de uso em cada um desses cenários, e não é um uso 100%, você vai ver aqui pela tabela, são usos pequenos, 5, 10 ou no máximo ali 20, 25%, ele consegue chegar a um valor muito grande. Por quê? Você está pegando um mercado gigantesco, que é o mercado financeiro tradicional, em algumas vertentes que ainda são gigantescas, mesmo que você divida, e pegando um ativo que tem 21 milhões de unidades para ser criadas, e nem todas essas estão em circulação. Então quando você coloca uma coisa dentro da outra, é você colocar um elefante dentro de uma piscina. É claro que ela vai transbordar. Então você colocar um gigante mercado tradicional dentro de um mercado pequeno como o de cripto, ele explode, né? Ele tem essa característica. Então é a partir daí que ela projeta, mesmo que não seja para agora, não acho que a gente vai chegar em 1 milhão de dólares por unidade em 2025, 2026, mas até 2030 seria um target factível. E aí tem o outro cara que fala sobre isso também. Eu te falei no começo do vídeo que aquele cara chamado Michael Saylor era um dos maiores idiotas do mercado. Bom, isso é o que o mercado tradicional acha dele, eu não acho não. Esse cara, ele bancou a tese de que o Bitcoin vai ser um ativo extremamente valioso, que vai chegar em 1 milhão de dólares ou até mais, e ele passou a comprar, por meio da empresa dele, a MicroStrategy, somas gigantescas de Bitcoin. Eu trouxe um gráfico para você ver isso na prática. Esse gráfico que você está vendo aqui, a linha azul é a evolução do preço do Bitcoin ao longo do tempo. A gente tem lá desde setembro de 2020. E as bolinhas verdes são todos os momentos em que a MicroStrategy comprou o Bitcoin. Ao longo dos anos, ele comprou mais ou menos 10 bilhões de dólares em Bitcoin. Então são mais ou menos 4 anos fazendo isso. E hoje isso vale quase 20 bilhões de dólares. Ou seja, ele dobrou isso ao longo desses anos, mesmo comprando no pior momento possível muitas vezes, mesmo comprando no momento em que não tinha tanta disponibilidade, não tinha tanto prognóstico bom para o mercado. O que ele fez aqui na prática é o que a gente chama de DCA, Dollar Cost Averaging, ou compras parciais que normalizam o seu preço médio. E esse cara ele é extremamente convicto de que o Bitcoin é uma das únicas saídas para a bagunça que é o nosso sistema financeiro tradicional. Então ele, a Cathie Wood e outros investidores, e eu me incluo nisso, acreditam que esse talvez seja o único ativo no mercado que você tem uma garantia que não vão existir mais moedas, não existe impressão desenfreada de dinheiro como existe na economia tradicional, que você tem uma segurança altíssima, provada pelo tempo, que até hoje não foi hackeada, e diferente até mesmo das maiores empresas de tecnologia, desde 2013 não cai um segundo sequer, essa tecnologia não para de funcionar. Então, por todos esses motivos reunidos, ainda que não seja tão óbvio a olho nu, eles acreditam que o Bitcoin pode sim chegar a 1 milhão de dólares. E eu queria saber de você o que você acha, você pode escrever nos comentários para mim se você concorda com essa visão deles. Lembrando, essa é uma visão de longo prazo, não é algo imediato, mas assim como pode parecer absurdo para você uma unidade, uma única moeda chegar a 1 milhão de dólares, era muito absurdo quando eu comecei a investir lá em 2016, que o negócio custava 1.000 dólares, ele chegar a quase 80. Então, se você está achando absurdo só porque parece um número grande, bom, revê o vídeo e repensa no que você está imaginando sobre o futuro dessas criptomoedas. Eu acredito que sim, isso é possível e é por isso que eu mantenho os meus investimentos. Mas comenta aqui que eu quero saber, e se esse vídeo foi bom para você, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações que sempre a gente traz novas atualizações e análises para você. É isso, galera. A gente se vê numa próxima.